Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nesse vídeo nós vamos falar sobre iniciação, mais precisamente a iniciação aqui do nosso templo, o Templo da Sabedoria Ancestral. Em breve nós iremos iniciar uma nova turma aí no templo e algumas considerações sobre o tema, elas são muito oportunas. Os ritos de iniciação eles são muito importantes em nossa sociedade, mesmo em grupos não mágicos. Isso é, aqueles grupos que não possuem um viés religioso, que não tem nenhum viés espiritual, mesmo eles dão enorme importância, dão enorme valor à iniciação. Porque a iniciação ela representa um portão de entrada para uma tradição. E é a partir da iniciação que você entra efetivamente para uma nova família, um novo grupo, um novo ciclo, de contatos, de pessoas. Então, mesmo instituições não místicas, não mágicas, dão um enorme valor à iniciação. E quando nós olhamos dentro da perspectiva de um contexto magístico, de um contexto mágico, e por que não dizer de um contexto simbólico, a iniciação ela representa um verdadeiro marco na vida do adepto, pois ela simboliza a morte do eu e o renascimento de um novo ser. Como o próprio nome indica, iniciação ela é o começo da jornada. Então, um processo de iniciação ela pode durar meses ou mesmo anos. Isso porque a morte e o renascimento de uma consciência, ela leva um tempo para acontecer, ela tem o que nós chamamos de tempo de maturação. Para dar uma visão plástica sobre isso, você pensa numa borboleta, Primeiro, ela se transforma, a lagarta se transforma em crisálida, depois ela emerge aí, ela tem esse processo de maturação e sai do casulo aí uma borboleta. Então, imagine isso num contexto iniciático, num contexto mágico, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? O candidato ou a candidata vai passar por um processo de transição onde vai se deparar com algumas ordalhas, com algumas dificuldades. Isso sempre existe num contexto sério de magia, de ocultismo. Não tem essa de que a coisa vai ser sempre mil maravilhas. Você vai ter contato com novas energias espirituais, com novas correntes de pensamento, e tudo esse processo envolve aí uma adaptação, e por nós sermos humanos, todo o processo de adaptação tem suas dificuldades. Então, quando você vence esses obstáculos, quando você vence essas dificuldades, aí sim você tem a iniciação completa. Então, o maior processo, eu creio que seja realmente a nossa própria autoilusão, nossas ideias erradas que nós temos, as ideias que não estão de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos, os nossos comportamentos viciosos, tudo isso entra nesse contexto, e tudo isso aí é trabalhado num processo de iniciação real e legítimo. Então não é fácil, não é um processo fácil, um processo iniciático, mas é um processo libertador, é um processo de renascimento, onde seu velho eu, aquele eu com defeitos que você já não tolera mais em você mesmo, ele morre e nasce um novo ser, um ser sempre em desenvolvimento, um ser sempre se aperfeiçoando, mas um novo ser. E dentro de um contexto mágico, existe um ritual simbólico que dá início a essa caminhada. Essa cerimônia ela desencadeia um enorme poder energético que irá catalisar aí, iniciar, colocar as energias em movimento. Então, quando o noviço ou a noviça eles passam por esse rito, ele vai entrar em contato com uma egrégora e com toda aquela carga informacional, toda a energia daquela egrégora. Então, quando você recebe uma transmissão espiritual desse nível, ela não só te dá autoridade espiritual para lidar com forças poderosíssimas, para você trabalhar magicamente dentro de uma tradição, como você recebe as informações para fazer isso
e a possibilidade de você atingir o maior potencial nesse processo. Então é como eu sempre digo, as pessoas falam, você precisa de uma iniciação para trabalhar com Exu, com Pombagira? Não necessariamente, você não precisa, né? O Exu e Pombagira não são exclusividade de nenhuma religião, eles rodam em várias bandas, na Quimbanda, na Umbanda, no Candomblé, no Catimbó, até no centro espírita, até na igreja evangélica, você vai encontrar ali referências e seres ali que trabalham numa energia muito similar a Exu. Só que a iniciação te dá autoridade, te dá as ferramentas, te dá todo o processo, toda a metodologia, todo o sistema para você trabalhar de uma maneira efetiva, de uma maneira verdadeira com essas entidades. Então vai muito além desse processo do egóico, do processo do seu eu, né, de você achar que está fazendo uma coisa e de repente você não tem tanta experiência de saber o que você está fazendo ali, você não tem efetividade. Então quando você tem uma metodologia, quando você está dentro de uma família, de uma tradição, você vai receber orientação. E essa orientação por si só te capacita a ter maior sucesso ao se trabalhar com determinado tipo de entidade. Então essa é uma das grandes vantagens da iniciação. Qualquer um pode trabalhar com Exu, qualquer um pode trabalhar com Pombagira, mas você saber trabalhar corretamente com eles que é o grande diferencial de alguém que é bem sucedido nesse tipo de magia e de quem não é. Então é por isso que precisa aí de uma iniciação, que recomenda-se uma iniciação. Como se trata de um marco espiritual, os candidatos eles devem ter em mente que isso é um compromisso, onde o adepto ele vai receber as bênçãos da nossa linhagem espiritual e toda a fundamentação para o seu desenvolvimento, mas em troca ele vai ter que fazer jus a isso. Então, uma via de mão dupla, né? Você, quando assume um compromisso com uma egrégora, com uma família, você entra para a família e ganha todos os deveres de estar naquela família, né? Bem como os direitos de estar naquela família, você também ganha os deveres, né? O direito de um é sempre o dever do outro. Então você sempre vai ter esse compromisso de mão dupla. Então pense no que você pode oferecer para uma família, para uma tradição espiritual, antes de querer se comprometer com uma iniciação. Dentro da nossa tradição, nós não vinculamos o assentamento do espírito, que é um tema que as pessoas gostam bastante, nós não vinculamos isso com a iniciação. Por quê? Porque nós entendemos que assentar uma força, antes de você assentar essa força, você tem que criar um elo de ligação com a mesma. E isso ocorre depois de um tempo de colaboração mútua, de você entendendo, de você entender os fundamentos do culto, de você estar ali naquela família e você ter... É um período de experiência, né? Muitas tradições colocam o assentamento e tal, mas a pessoa às vezes, na maioria das vezes, nem sabe o que esperar, não sabe como cuidar de um assentamento, não tem necessidade naquele momento de ter aí um vínculo energético tão forte com uma entidade, porque isso é uma via de mão dupla. As pessoas colocam que o espírito não precisa de nada, ele incorpora e tal, mas o adepto precisa, né? O adepto precisa de se adaptar. Então eu creio que é muita responsabilidade. É um casamento, tem um tatai que é um amigo meu, que ele fala isso, né? Ele fala que a iniciação é um casamento, o assentamento é um casamento. Então, para casar, você precisa compreender, né, onde você está entrando. E eu creio que esse processo de iniciação é muito sobre isso, é sobre você se conhecer melhor, se descobrir e descobrir o culto ao qual você quer fazer parte. Então nós vamos ter aí rituais de iniciação. Se você se interessa, entre em contato aí comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, e aí eu dou mais detalhes sobre esse processo. Eu creio que por enquanto já deu para entender mais ou menos a importância da iniciação, porque é importante,
tá? Ritualística, eu não posso abrir muito da ritualística para não estragar a experiência de vocês, mas é um ritual baseado aí na ideia de morte e de renascimento. É um ritual onde você faz um juramento, assume um compromisso, não comigo, não com o templo, mas com você mesmo, né? Com seus mestres espirituais, com toda a sua jornada. Você assume um compromisso de evoluir, de melhorar como pessoa. Então você assume esse compromisso. Nós temos alguns cortes ritualísticos, afinal uma religião de Quimbanda, então eu tenho que deixar claro, né, que nós fazemos certos sacrifícios, tá, de animais, oferendas espirituais. Isso aí é algo totalmente vinculado aí com a Quimbanda, não tem como fazer diferente. É um aspecto tradicional e um aspecto importantíssimo. Por que é o sacrifício? O sacrifício é você dar algum elemento que é muito importante para você, para um espírito, em troca de algo que ainda é mais importante ainda. Então as pessoas acham que sacrificar um animal é somente você tirar uma vida, mas é muito mais que isso, porque todo esse simbolismo vem da tradição de que as pessoas não tinham muito para oferecer aos espíritos. Então, você sacrificar uma galinha, por exemplo, que seja uma ave, era algo muito, muito importante, porque uma galinha podia sustentar aí uma família inteira aí durante um bom tempo. E em tempos aí onde as coisas não eram muito certas, onde você ia passar certas dificuldades, você sacrificar o seu alimento em prol de um espírito é um ato de fé, um ato devocional extremamente importante, né? Você matar um bode é algo... Um bode sustentava várias famílias ali durante um tempo. Era muito importante aí numa sociedade pecuarista, né? Numa sociedade aí, dependia desse sistema, e você sacrificar um bode era algo extremo. Então o valor do sacrifício, além da carga energética, além da carga mágica e espiritual, tem todo esse simbolismo, né? Que você está sacrificando algo que você já tem, algo que é fundamental para a sua existência. Logicamente, na nossa sociedade isso não é tão válido assim, porque hoje em dia nós sistematizamos a cadeia de alimento, né? Nós aprendemos como é o ciclo desses seres e utilizamos isso de uma maneira arbitrária, até de uma maneira cruel, e fazemos várias réplicas desses animais. Algumas até antinaturais, através de engenharia genética, mudando o hormônio desses seres para que eles cresçam mais rápido, para que eles se multipliquem mais. Então nós temos todo um sistema, nós hackeamos a natureza em certos aspectos, e se perdeu um pouco esse simbolismo de que um animal é um ser importantíssimo, né? Não só importantíssimo para nós, para nossa subsistência, mas é importantíssimo para o meio, né, cara? Eles têm seu papel aí no ecossistema, no mundo. Então você sacrificar um animal é algo extremamente valioso e que tem que ser feito com muita sabedoria. Então, num processo de iniciação, a gente usa o sacrifício para simbolizar tudo isso. Então é muito mais do que vocês leem por aí, tá? Mas quer se iniciar, entre em contato comigo aí que eu dou mais informações a esse respeito. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.